Boa noite, queridos. Tudo bem com vocês? É com grande alegria que eu venho aqui falar com vocês novamente, né? Venho trazer uma palavra abençoada. Eu espero que realmente, né, essa palavra ela seja guardada, né, no coração de vocês, que ela possa fazer diferença, né, na nossa vida, né? Não só para vocês, mas para mim também, né? Então, primeiramente, né, vamos fazer nossa primeira oração, né, para que Deus ele possa continuar nos abençoando. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te adoramos, Senhor, te exaltamos, porque o Senhor é nosso Deus e não há outro. Ó Pai amado, abençoa as nossas vidas, Senhor, as nossas famílias, seja conosco, ó Pai amado, que essa palavra, Senhor, ela venha, Senhor, falar profundo em nosso coração. Ó Jesus, abençoa-nos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, seja conosco. Amém. Então, queridos, hoje eu preparei uma palavra, já faz um tempinho, né, que eu tive aqui na live aqui do projeto. Gostaria de agradecer também pelo convite novamente, é sempre uma alegria, né, poder estar participando, né, estar compartilhando com vocês. Na última vez que eu estive aqui, eu falei sobre o perdão, né, não sei se vocês, né, se alguns de vocês recordam, eu falei sobre o perdão, né, da importância de nós perdoarmos o outro, né, dos benefícios, né, que o perdão traz pra gente, né, que uma vez que a gente não perdoa, né, as mágoas, né, que ficam no nosso coração, podendo até trazer doenças físicas, né, pra gente. E quando eu falei, né, sobre o perdão, a minha sogra, ela, né, me cumprimentou, né, quero até mandar um abraço, né, para ela, um abraço, minha sogra, que Deus continue abençoando, né, a sua casa, a sua família, né, quero agradecer por tudo, né, que a senhora tem feito na minha vida e por me ajudarem nessa caminhada, né, com Cristo. E a pedido dela, ela falou, né, ela comentou, gostei, né, da sua palavra, do que você falou, eu gostaria de ouvir mais, eu gostaria de ouvir sobre o perdão de Deus, né, e aí eu, né, assim, fiquei lisonjeada, claro, né, e preparei, né, a palavra para compartilhar com vocês essa noite. Então eu venho falar hoje sobre o perdão de Deus para nós, né? E muitas vezes as pessoas às vezes falam, mas Jesus já pagou o preço, né, por mim, já pagou o preço pelos meus pecados, né? Eu, né, tipo assim, né, as pessoas não preocupam, né, em pecar, né? Realmente, né, Jesus ele pagou um preço alto, né, um preço de sangue pelas nossas vidas. Mas por que então que nós não devemos pecar, né? Então é o que eu vim falar para vocês hoje. E não tem como, né, falar de perdão se não falar de pecado. E aí eu estudei, né, em 2 Samuel, conta, né, toda a história aí, o reinado de Davi, né? E eu preparei para vocês, né? Para vocês não, né? Para nós, porque toda vez que a gente prepara uma palavra, né, nós somos os primeiros a ser abençoados, né? E Davi né, aquele menininho lá que matou Golias, né? É ele mesmo, né? Quando criança, né? Ele começou a sua caminhada com Cristo, né? Muito cedo, muito jovem, né? E Davi, ele era considerado, né? Um homem segundo o coração de Deus, porque ele tinha uma intimidade muito grande com Deus, né? Ele orava a Deus, né? Ele clamava, inclusive nos livros de Salmo tem lindas orações, né? Clamores, exaltação a Deus, né? Que transformaram em grandes hinos, né? Por Davi, né? E Davi, ele era um homem que, né? Ele era um rei muito admirado pelo seu povo, né? Ele era um rei, né, muito justo e fiel a Deus. E Davi, ele tinha tudo,
né? Davi, ele teve muitas riquezas, né? Ele teve várias mulheres, ele tinha muitos filhos, né? Davi, ele tinha tudo o que ele precisava, né? Naquela época, né? E além de tudo, ele tinha muita intimidade com Deus, né? Ele tinha muita comunhão com Deus. Só que Davi, ele se deixou levar, né? Ele se deixou cair no pecado, né? Uma bela tarde, Davi estava, né, na varanda do seu quarto, e conta, né, a palavra, né, a história dele está toda lá em 2 Samuel, você pode, né, depois ler, acompanhar, é uma história maravilhosa. E aí conta a história que Davi, ele estava na sacada do seu quarto, e ele avistou uma mulher tomando um banho. Essa mulher chamava Betseba. E ele ficou admirado com a beleza daquela mulher. Só que aquela mulher, ela era casada, né? E Davi, ele não conseguiu, né? Ele não conseguiu se deixar segurar, né? Ele acabou pecando. Ele mandou que os seus servos, né, trouxesse aquela mulher. E aí ele se deitou com aquela mulher, com Betseba. E naquela época, né, as mulheres elas não tinham voz, né? Principalmente perante um rei, né? As pessoas tinham que obedecer, né? O que o rei falava era, né, tinha que ser, né, que tinha que ser feito. E Betseba, ela deitou com o rei, né, com o rei Davi. E passado algum tempo, né, como eu disse, né, aquela mulher era casada, ela era casada com Urias, né? Urias, ele era um servo, né, do exército. E nessa época, Urias, ele estava em uma batalha, participando de uma batalha. E passou-se o tempo, a Betseba, a batalha naquela época durava, né, muito tempo, né? As batalhas eram longas. E Betseba, ela mandou um recado para o rei que ela havia ficado grávida, né? Grávida do rei. E aí o que eu quero chegar, né? O que eu quero dizer com isso? É porque muitas vezes, né? Às vezes as pessoas pensam, vou falar uma mentirinha pequena, né? Apenas uma desculpa. E muitas vezes essa desculpa, essa mentirinha, ela acaba gerando uma mentirona, né? Porque muitas vezes você tem que mentir de novo para cobrir aquela mentirinha e as coisas começam a tomar uma proporção muito grande. Então foi o que aconteceu com Davi, né? Quando ele, né, ficou sabendo da gravidez de Betseba, ele já pensou numa maneira de como que ele ia fazer para ocultar, né, para encobrir aquela gravidez. E aí ele teve uma ideia. Ele pediu para que o comandante, né, da peleja, né, trouxesse Urias, né? E aí ele teve uma ideia. Ele pensou, falou, vou trazer Urias até aqui. Eu vou conversar com ele, né, sem que ele perceba o que eu quero. E aí eu quero, né, vou perguntar para ele como está a peleja, como que está, né? E aí, como ele vai estar aqui, provavelmente ele deve ir para casa, né? Então ele deve ir, né? Está cansado, tem muito tempo que ele está nessa batalha. Ele vai querer ir para casa e vai acabar deitando com Betseba. E aí ele vai acreditar que Betseba está grávida dele. E assim ele fez, né? Urias chegou até ele e aí ele conversou com Urias e aí falou para Urias, né? Falou, agora você vai para sua casa. Só que aconteceu algo inesperado. Urias, ele não quis ir para casa. Ele falou não, né? Ele falou com o rei, falou que ele não podia ir para casa porque os companheiros dele de batalha estavam dormindo ao relento, ao céu, né? A céu aberto, e que não era justo, né? Que ele fosse para casa, né? Se deleitar, né? Alimentar, né? Dormir com a sua esposa, né? Enquanto toda a tropa estava na batalha. E aí ele não foi para casa, né? Ele voltou para a batalha.
E aí o rei ficou sem saber o que fazer. Então ele começou a pensar em alguma outra saída. E foi aí que, infelizmente, né, Davi pecou de novo, né? Ele mandou uma carta, né? Ele escreveu uma carta e pediu para o Joabe, que era o comandante, né, dessa batalha, para que Joabe colocasse Urias à frente da batalha. Mas que no momento, né, da batalha, que Joabe deixasse Urias, né, pelejar sozinho para que ele morresse. Então, às vezes eu fico pensando, né? Muitas vezes a gente comete pecados e às vezes a gente acaba envolvendo outras pessoas, né? Então, esse é o grande problema, né? Que a gente tem aí, o risco que a gente corre é muito grande, né? Então, só aí Davi já cometeu, né, já 2 pecados. Além dele desejar a mulher do próximo, deitar com a mulher do próximo, né, ele tramou a morte de Urias. Então só aí ele já cometeu outros pecados também, né? E aí foi que, né, o desejo do rei acabou acontecendo, né? Urias acabou morrendo na batalha, né? E aí conta a história que depois, né, que passou o luto da Betseba, o Davi, né, o rei casou com Betseba, né, trouxe ela para morar no palácio, e aí ela, né, já estava grávida dele, ele assumiu a criança, e aí, né, até então, né, tava tudo certo, né? E aí, nesse meio tempo, Davi, né, reconheceu o seu erro, né? Ele pediu perdão a Deus, ele orou, ele jejuou, ele teve um momento com o Senhor, né? Só que aí depois disso, Deus, ele enviou um profeta para falar com Davi, né? Deus enviou o profeta Natã, né, para falar com Davi. E naquela época, as pessoas traziam os problemas para o rei e para o rei dar o veredito, né? Para o rei resolver as coisas ali do reino, né? E aí Natã chegou pro rei Davi e foi contar um acontecido, uma história pro rei, né? Na verdade, era um acontecido real, né? Não era apenas uma história. Só um minuto, queridos. Era, né, para enviado mesmo de Deus essa história. E aí aconteceu que Natã, ele contou a história da seguinte maneira para Davi. Ele contou para Davi que um certo homem, um certo viajante, chegou na cidade. E nessa cidade existia 2 homens. Um homem rico, né? Esse homem era muito rico. Ele tinha muitas propriedades, ele tinha muitas posses, ele tinha, né, muita criação, né? Ele tinha, conta que ele tinha inúmeros, né, animais, ele tinha vacas, né, cordeiros, ele tinha, né, muita coisa. E tinha um outro homem, né, um homem pobre. Esse homem, ele só tinha ali a casinha dele simples e ele tinha apenas um cordeirinho. Cordeirinho esse que ele comprou, né, com muita dificuldade. Mas esse cordeirinho, ele era um cordeirinho meio que de estimação. Esse cordeirinho, ele foi criado junto com os filhos dele. Né? Esse cordeirinho, ele se alimentava junto com os filhos, né? Conta a palavra, né, que ele até bebia, né, do mesmo copo que a família, né? Então era um cordeirinho, né, de casa, né? Era como se fosse, né, de casa. E aí Natã contando, né, essa história para Davi, e Davi lá todo prestando atenção, né? Ele falou que chegou esse viajante, e esse viajante, né, precisava se alimentar. Só que esse homem rico, ele não quis pegar dos seus animais. Ele pegou justamente o único cordeirinho que o homem pobre tinha. Ele pegou esse cordeirinho, ele matou esse cordeirinho e preparou para esse viajante se alimentar.
naquela época, né, eles faziam assim quando chegava alguém, né, novo na cidade. E aí quando Natan contou essa história, Davi se enfureceu. Na mesma hora ele já ficou com uma raiva tremenda desse homem rico, né? E ele disse para Natan imediatamente, né? Ele falou para ele, né, logo dando o veredito, né? E esse veredito tá lá no livro, né, de 2 Samuel, capítulo 12, versículo 5. Davi falou assim: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Ele já foi logo, né, dando o veredito que esse homem deveria morrer, né? Então Natan disse a Davi: meu rei, este homem és o Senhor, Deus de Israel, ele manda te dizer. Então Natan trouxe um recado para Davi, né? Um recado do Senhor, um recado de Deus, né? Ele fala para ele, Deus falando para Davi, né? Eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, eu te dei casa, mulheres e filhos. E ainda se tudo isso fosse pouco, eu te daria mais. Ou seja, com certeza, né, Deus conhecia os desejos do coração de Davi, né? Deus ele poderia dar muito mais para Davi, né? Mas Davi escolheu pecar, né? Ele escolheu o erro, né? Então nós temos livre-arbítrio, né, de escolher, né? Deus, ele perdoa os nossos pecados, né? Jesus, ele pagou realmente um preço alto pelos nossos pecados, né? Dando a vida dele na cruz por nós, né? Mas o pecado, ele tem consequência, né? Então Deus, ele falou para Davi, né? Eu te perdoo. Deus perdoou Davi, né? Davi, ele se humilhou, ele se prostrou, ele se ajoelhou perante o Senhor, né? Deus perdoou Davi. Só que o pecado, ele tem as suas consequências, né? E como consequência do pecado de Davi, Deus falou para ele que ia tirar a vida do filho dele. E você imagina, né, para nós que temos filho, né, você imagina você perder, né, um filho por causa de um pecado, né, deve ser desesperador, né, para Davi deve ter sido uma angústia muito grande, né. E Davi, ele se trancou no quarto, né, conta a história, né, conta a palavra, a Bíblia, né, a palavra do Senhor, que Davi, ele se prostrou diante do Senhor, ele rasgou as suas vestes, né? Ele jejuou, ele ficou sem comer e ele começou a clamar a Deus, porque ele não queria perder o seu filho, né? E aí conta que imediatamente o filho dele adoeceu. E o filho dele, durante 7 dias, né? Davi ficou trancado nesse quarto, sem comer, sem beber, sem vestir, sem as suas vestes, né? Mas infelizmente, né, Deus, ele é Deus, né? Ele é Deus sobre todas as coisas. Ele é Deus sobre a nossa vida. E infelizmente, né, Davi perdeu o seu filho, né? E o seu filho morreu. E aí quando trouxeram para Davi a notícia que o seu filho tinha morrido, né, Davi simplesmente saiu daquele quarto, né? Se alimentou, tomou banho, vestiu as suas roupas, ele aceitou, né, o veredito de Deus, né? E ainda assim Davi, ele continuou pedindo perdão a Deus, né? Ainda assim ele não desistiu de clamar a Deus, porque ele sabia que ele era um pecador, né? Que o pecado dele foi muito grave, né? Né, tomar, né, para ele uma mulher que não era dele, né? E além de tudo causando ainda a morte, né, do esposo dela. Então ele entendeu a gravidade, né, do pecado dele. E eu quero ler com vocês, e pegue a sua Bíblia aí,
Vamos ler juntos no livro de Salmos. Vou dar um tempinho para você pegar a sua Bíblia aí, para você ler comigo. Tá lá em Salmos, capítulo 6, versículo de 1 a 4. Fala que a palavra do Senhor. Pegou aí a sua Bíblia? Davi, ele recorre à misericórdia de Deus. No capítulo 6, eu vou ler o verso de 1 a 4. Mas depois, se você puder, você leia o capítulo todo. Ele é pequenininho, eu tenho certeza que vai trazer, né, uma bênção na sua vida. Fala assim, olha. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigue no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Aí nessa parte aqui ele clama pela misericórdia de Deus, para que Deus volte a ter, né, comunhão com ele, né? E ele fala: volta-te, Senhor, e livra minha alma, salva-me por tua graça. Aqui no verso 5 fala assim, ó: pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Ou seja, que fala, né, o quanto que Davi, ele clamava a Deus, né, por perdão, né? Então ele clamava a Deus, ele orava a Deus todos os dias, né, no leito dele, na cama dele. Assim tem que ser a nossa vida, né? Nós temos que orar todos os dias, clamar a Deus, né, por perdão. E ainda lá no Salmos 32, no versos 3 e 4, Davi, ele aí fala aqui sobre as bem-aventuranças de quem recebe o perdão, né? Aqui ele já tinha recebido o perdão de Deus, né? Aí aqui fala assim, ó, Salmo 32, versos 3 e 4. Fala assim: enquanto calei os meus pecados, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todos os dias, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Então Davi, ele ficou assim, grato a Deus, né, por Deus ter perdoado os pecados dele. Então é essa palavra que eu trouxe, né, para a gente hoje, né, que nós possamos pedir perdão a Deus todos os dias pelos nossos pecados, né? Que os nossos pecados, eles não sejam costumeiros, né? Porque nós temos que entender que o pecado, ele traz maldição para a nossa vida e ele tem consequências, né? Nós não podemos ficar pecando, porque nós vamos pagar, né? Nós vamos pagar, né, por esses pecados, né? Então, que nós possamos, né, ter uma vida, né, com Deus, né, uma vida diária, né, uma intimidade com o Senhor, né. E eu, no meu estudo aqui, eu anotei aqui, né, para vocês uma curiosidade. Eu acho bem legal, assim, essas partes, essas curiosidades, eu acho bem legal. Então, assim, eu salvei aqui sobre, né, que Davi, ele morreu aos 70 anos de idade, né? E ele reinou 7 anos como rei de Judá e 33 anos como rei de todo o Israel. Essa é a curiosidade de hoje.
Então, queridos, eu quero, né, nessa noite orar com vocês, né, que nós possamos orar juntos, né, por perdão, né, para que Deus possa perdoar os nossos pecados todos os dias. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, ó Deus amado, te agradecemos por essa palavra de hoje, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa nos abençoar, ó Deus, que o Senhor possa perdoar os nossos pecados todos os dias. Senhor, perdoa os meus pecados, Senhor, não só os meus, mas de toda a nossa nação. Ó Deus, o teu povo perece, Senhor Jesus, ó Deus, pelos nossos pecados. Senhor, temos vivido dias terríveis, dias difíceis, dias de luta, Senhor, mas nós cremos que o Senhor é o nosso Deus e não há outro, que o Senhor é um Deus de misericórdia, é um Deus que tudo pode. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós colocamos as nossas vidas nas tuas mãos e cremos, ó Deus amado, que o Senhor é por nós, que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas. Amém? Então, queridos, te agradeço, né? Agradeço a vocês, agradeço ao ProSocial Taboca, né? Por essa linda oportunidade, né? Que Deus possa continuar abençoando a nossa família, a nossa vida, né? Que Deus possa, né? Possa ser conosco. E eu queria fazer um pedido para vocês, né, que vocês possam continuar ajudando esse projeto lindo. É um projeto que nasceu no coração do Senhor, é um projeto que ajuda tantas as pessoas, né, mais nesse momento de dificuldade, né, que você possa comprar os nossos produtos, né, e possa também contribuir com alimentos, né, para que nós possamos doar para as pessoas, principalmente nesse momento que tanta gente, né, está passando por dificuldade. Então eu conto com a ajuda de vocês, que Deus possa abençoar a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém?